O segundo momento da nossa aula consiste em fazer integrais duplas em regiões polares. Isso acontece quando a região de integração é uma região de contorno circular. Nesse sentido, integrar em coordenadas retangulares se torna uma tarefa muito difícil. Para isso, o ideal é que façamos a mudança para coordenadas polares. Só lembrando, então, que o nosso x será trocado por r cosseno θ e o y corresponde a r seno de θ. Então, essa é a fórmula de mudança de coordenadas. Tá? Então, aqui, imagina que a região a ser integrada é uma região descrita a partir de um retângulo polar. Esse retângulo polar nada mais é do que um θ variando entre ângulos alfa e beta e o r variando entre os raios A e B. Dessa forma, a nossa integral dupla sobre a região R de uma função de x, y será dada a partir da mudança de coordenadas como sendo a integral onde os limites de θ variam de alfa até beta e os limites de R de A até B. Aqui nós temos a função f de x, y. Quando eu faço a substituição para coordenadas polares, o x é r cosseno θ. Então, eu troco o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Esse nosso dA, ele corresponderá a r vezes dr dθ. Então, aqui, notem, não é simplesmente trocar as coordenadas. Nós temos que multiplicar, então, por esse r que funciona como um fator de correção. Uma correção que vem da mudança de coordenadas. O que eu tenho na mudança de coordenadas polares? Como é que eu devo proceder? Simplesmente eu faço o seguinte. Eu descrevo a minha região vendo a variação do raio R e do ângulo θ, sendo que o raio varia de A até B e θ de alfa até beta. Depois eu troco as coordenadas x e y pelas correspondentes em coordenadas polares e multiplico por esse fatorzinho de correção, que é o R, e faço o nosso dA sendo R vezes dr vezes dθ. Tá? Essa é a fórmula para a mudança de coordenadas. Vamos aplicar para que isso fique bem mais claro. Então, trago aqui um exemplo. Então, calcule a integral da função sobre a região R, da função 3x mais 4y², onde R é a região do semiplano superior limitada pelos círculos. Você percebeu que a região de integração é uma região circular? Note também que ele quer somente o semiplano superior. Portanto, eu não quero a parte de baixo do meu semiplano, basta a parte de cima. Eu quero, então, a parte de cima que está limitada por círculos. Um círculo centrado na origem de raio 1 e um círculo centrado na origem de raio 2. Dessa forma, a minha região de integração é essa. Para resolver este problema, faremos então a mudança para coordenadas polares, porque aí fica melhor de trabalhar com contornos circulares. Então, essa minha região aqui, descrita como sendo uma região entre os círculos de raio 1 e 2, e o y sendo positivo, se eu descrever essa mesma região em coordenadas polares, nós teremos o seguinte, nós teremos o conjunto dos r, θ. Veja como fica mais fácil. O raio, ele fica variando de uma medida que é 1 até uma medida que é 2. Então, o raio varia de 1 até 2. Isso porque aqui é o círculo de raio 1 e o círculo de raio 2. E o θ varia somente de 0 até π. Vejamos, então, como se escreve esta integral em coordenadas polares. Então, aqui nós temos a função que queremos integrar na região R, onde a região foi descrita em coordenadas polares dessa forma, e faremos, então, agora a mudança de coordenadas. Para isso, eu escrevo
Para isso, eu faço a variação do θ, que é de 0 até π. Em seguida, a variação do r, que é de 1 até 2. E depois eu faço a mudança, onde o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Sendo assim, ficamos com 3 vezes x, ou seja, 3 vezes r cosseno θ, mais 4 vezes y ao quadrado, ou seja, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Tudo isso vezes o fator de correção, que é r, nunca posso esquecer disso, vezes dr dθ. Lembrando que o nosso dA é sempre igual a r vezes dr dθ. Bom, em seguida eu distribuo o r a partir dessa soma. Ficaremos então com a integral de 0 até π, da integral de 1 até 2, de 3r ao quadrado cosseno de θ, mais 4r ao cubo seno ao quadrado de θ, dr dθ. Aqui eu farei a integral em r. Então, repito os limites de θ, 0 até π. Fazendo essa integral, ficarei com 3r ao cubo sobre 3, que é simplesmente r ao cubo, vezes o cosseno de θ, mais 4r à quarta sobre 4, é simplesmente r à quarta, vezes seno ao quadrado de θ. E aqui nós temos o nosso r variando de 1 até 2, vezes dθ, porque já fizemos a integral em r. Em seguida, nós iremos substituir os limites de integração, primeiro em 2 e depois em 1, e fazermos essa subtração. Então, vamos lá. 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Quanto é que é isso? Dá 8 menos 1, que é simplesmente 7. Então, fica a integral de 0 até π de 7. Olha aqui, eu já fiz a diferença do limite superior e menos inferior. Então, fica 7 cosseno θ, mais, depois, r à quarta aplicado no 2, fica 16, menos r à quarta aplicado no 1, fica 1, 16 menos 1, 15. 15 seno ao quadrado de θ. Nesse ponto, precisarei fazer o uso de uma identidade trigonométrica, que diz que seno ao quadrado de θ é igual a 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. Isso não é nenhuma novidade, porque essa técnica já é feita desde o cálculo 1. Pelo menos não deveria ser nenhuma novidade, né? Inclusive, aqui nesse curso eu já fiz um integral desse tipo. Então, vamos reescrever. O 7 eu já jogo fora da integral, vezes a integral de 0 até π do cosseno de θ, mais 15 sobre 2, vezes a integral de 0 até π de 1 menos cosseno de 2θ dθ, cujo resultado é dado da seguinte maneira. Vamos lá repetir o 7. Integrando o cosseno. Integral do cosseno é seno. Seno de θ variando de 0 até π. Mais 15 sobre 2. Vamos lá, integral de 1 na variável θ. Simplesmente θ. Menos integral do cosseno. É seno de 2θ. E aqui sobre 2, né? Porque aqui não é cosseno de θ, é cosseno de 2θ. Com o nosso θ variando de 0 até π. Vou apagar isso aqui. Bom, vamos lá. Tanto o seno de 0 quanto o seno de π vale 0. Então, esse primeiro fator vai para o espaço. O seno de 2π e o seno de 0 também é 0. Então, este pedaço também vai para o espaço. Fico só com 15 meios
15 meios, vezes um θ que varia de π até zero. De π até zero, a variação é π. Então, isso aqui dá 15 π sobre 2, que é o valor da nossa integral dupla. Aqui, no caso, sobre coordenadas polares. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Vou deixar uma tarefa bem interessante para que vocês se divirtam, tá? E aí nos vemos na próxima. Forte abraço e até mais.